Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo da série de tutoriais aí para BPM. No vídeo de hoje vamos tratar da utilização de um toolkit que a IBM adquiriu aí, conseguiu os direitos num acordo com a parceira de negócios Silent Process para comercializar e dar suporte a esse toolkit para que a gente consiga desenvolver interface de usuário mais elegante, de forma mais rápida, muitos controles já prontos, né, que complementam aí a suíte do BPM. De forma que vai acelerar o desenvolvimento de interface de usuário com esse novo toolkit. Espero que gostem do conteúdo. Fiquem à vontade aí para fazer seus comentários abaixo no vídeo, suas críticas, para a gente poder sempre melhorar esse trabalho. Obrigado. Então, o que é o toolkit Spark UI ou Spark User Interface, se você preferir? Ele foi desenvolvido por um parceiro de negócio chamado Silent Process para atender algumas necessidades do produto BPM que não estavam prontos. Muitos parceiros e clientes que precisavam construir interface de usuário para o BPM, dependendo da complexidade, da riqueza de controles que ele precisava, os controles disponíveis out of the box com o produto não atendiam, então tinha sempre a necessidade de desenvolver controles mais avançados. Então essa parceira de negócio Silent Process, identificando isso ao atender seus clientes, construiu esse toolkit e combinou dentro dele um conjunto de mais ou menos uns 90 controles, né, já prontos para uso, botões com suporte a imagens, melhores desenhados, com suporte melhorado a eventos, tabelas com suporte à paginação, a pesquisas, Dialog Box, por exemplo. Dialog Box é um negócio muito comum que a gente precisa no desenvolvimento de interface de usuário e a gente infelizmente não tem uma nativa pronta no produto BPM. Então são esses tipos de necessidades que esse parceiro identificou e construiu esse toolkit. Hoje a IBM fez um acordo desde junho de 2016 para licenciar esse toolkit, né? Ou seja, ela pode vender em nome da Silent Process Toolkit e ela dá suporte, ou seja, se você está usando esse toolkit, tem um problema para desenvolver, ou mesmo em produção relacionado a esse toolkit, você pode ligar para o CAC da IBM e esse toolkit é suportado, né? Os especialistas, o pessoal do laboratório vai tentar te ajudar a resolver o seu problema. Ele também tem uma promessa de que será incorporado nas próximas versões do BPM, não sei se já na próxima ou em algum cumulativo fixo, mas enfim, tem uma promessa da IBM e da Silent Process que em algum momento esse toolkit vai ser incorporado e vai fazer parte do produto. E os clientes que já licenciaram, que pagam a assinatura aí desse toolkit, a partir do momento que migrar para essa versão que o toolkit já estiver incorporado, ele não vai mais precisar pagar essa licença. Então, como funciona o licenciamento? Ele, para você que é desenvolvedor, para que está fazendo teste, ou trabalha na área de pré-vendas, precisa fazer uma demonstração, ele é gratuito. Você pode entrar lá no site, né, do parceiro, do Silent Process, e fazer o download desse toolkit, fazer um breve cadastro, um registro, e você pode fazer download da versão Community, que é a versão para desenvolvedores, que ela é gratuita. Ela tem basicamente os mesmos componentes da versão paga, porém ela não tem os direitos para ser usada em ambiente produtivo, de produção, ok? Disponível para quais versões? Existem hoje 4 versões, né, desse toolkit. A versão 8.5.0, X, né, porque qualquer fixpack da 8.5.0 ele suporta, 8.5.5, 8.5.6 e 8.5.7. Perceba que são versões diferentes desse toolkit. Como o produto BPM evoluiu de uma versão para outra, esses toolkits também fizeram uso das evoluções, das novas features do produto. Por exemplo, a versão desse toolkit 8.5.7, própria para o BPM 8.5.7, já tem suporte a feature de temas que foi introduzida na versão 8.5.7 do BPM. Então, são versões diferentes desse mesmo toolkit, que dependendo da versão do BPM em que você esteja, eu recomendo que você instale e utilize a versão apropriada, compatível aí do toolkit para o ambiente BPM que você tem. Apenas para que não tenha confusão, na hora de você entrar aí no site do parceiro, você vai perceber que existem 3 toolkits diferentes. O Spark UI,
que é o foco aí deste vídeo, que tem aproximadamente 90 controles prontos para uso, né? Tem o External Participant, é um segundo toolkit que tem APIs para expor o BPM externamente de forma segura, né? Através de REST API, de web service. Ele tem vários componentes que permitem a gente expor de alguma forma os nossos processos para o mundo externo. E tem o Portal Builder, que é um conjunto de funções para você construir o seu próprio portal de processo. Então, na hora que você entrar lá no site do parceiro, você vai ver esses 3 toolkits, mas o foco, o alvo desse vídeo aqui é no primeiro, que é o Spark UI, que é especificamente destinado a construir telas para tarefas humanas dos nossos processos, ok? Apenas para que vocês tenham uma noção da quantidade, da riqueza e dos controles disponíveis nesse toolkit, vou mostrar alguns deles aqui. Nesse slide a gente consegue ver, por exemplo, sessões por tabs, né, por abas, uma barra de progressão, né, que a gente pode utilizar na construção aí das nossas interfaces, o botão ali Submit, que tem o ícone junto do texto, colorido, vários formatos. Aqui na direita a gente tem uma tabela com calendário, com lista com ícones de ação do lado. Que mais? Os suítes em vários formatos, layouts coloridos, caixas de pesquisa, de novo as barras de progressão, enfim, os ícones. Então a gente consegue combinar esses controles aí para construir interfaces de usuário muito ricas, bem bonitas aí para ajudar os nossos usuários a completar suas tarefas de processo aí dentro dos nossos processos de negócio. E aqui outros exemplos de controles que a gente consegue usar para construir gráficos, lista também com botões de ações. Aqui no caso é uma lista das instâncias, que eu posso clicar aqui, por exemplo, trazer num outro coach os detalhes daquela instância de processo específico, enfim. Eu tenho uma série aí de controles para construir interfaces bem ricas aí de processo, dashboards, gráficos. Enfim, como eu já disse antes, são 90 controles diferentes que vão acelerar aí o seu desenvolvimento de interface de usuário dentro do BPM. Para conseguir esse toolkit, então, é muito simples. Você entra no site do parceiro, silentprocess.com. Logo que você entra no site, eu vou colocar o link aí do site do parceiro na descrição do vídeo. Assim que você entrar no site, tem esse primeiro item aqui, Spark Toolkits. Clica nessa primeira opção, Register to Download Spark. Aí você vai preencher um pequeno formulário. Em alguns minutos essa requisição vai ser aprovada e você vai receber por e-mail o link para download dos toolkits. Ok? Super simples. Para demonstrar então a utilização desse novo toolkit, eu estou pegando aqui uma aplicação que eu já tenho pronta, que trata aí do processo de compensação bancária de cheque, trata algumas coisas da área bancária. Eu tenho um dashboard que é chamado Contas Ativas. Foi construído utilizando os recursos padrões aí do produto, do BPM, né? Vou carregar aqui para vocês verem. Até que não está feio. Ele, de uma forma geral, traz todas as agências e contas, o titular e o saldo de cada conta cadastrada nesse meu ambientezinho e um botão de concluir. Uma interface super simples. Eu vou substituir esse dashboard por um outro, construído então com esse toolkit Spark UI, para a gente ver a diferença gráfica, de performance, de recursos que a gente tem com pouco ou quase nenhuma codificação, ok? Então tá aqui esse dashboard de contas ativas, a gente vai reescrever ele utilizando o Spark Toolkit. Bom, estou aqui com a minha aplicação aberta no meu Process Design. O primeiro passo para a gente utilizar então esse toolkit é acrescentar ele na minha aplicação. Eu vou aqui em Toolkits, né? Adiciono e vou procurar aqui o Spark. Blá, blá, blá. A última versão que eu tenho aqui que já é para 8.5.7, né? Ele vai acrescentar ali prontinho, está pronto para uso. A partir daí vamos criar uma interface de usuário nova, client-side, que eu vou chamar aqui de Consulta Contas Ativa Spark, para a gente saber do que se trata, né? Então criei essa interface, agora vamos implementá-la utilizando o toolkit do Spark. Vocês vão ver que é muito simples, né? Apenas para registro e para facilitar o entendimento, deixa eu voltar aqui, a gente vai ver como é que está a minha interface atual, Consulta Contas Ativas. Isso aqui é o Consulta Contas Ativas que vocês viram rodando lá. Basicamente ele tem um diagrama que vai fazer a execução de um serviço para recuperar a lista das contas ativas. Tem
um General Server implementado que traz esse resultado e vai mostrar isso dentro de um quote super simples ali, com o botão de OK e a lista de uma maneira tradicional. Então é esse cara aqui que a gente vai substituir para uma versão do Spark. Então tá aqui. Basicamente o que a gente precisa é isso aqui. Não preciso ter uma etapa antes aqui para recuperar os dados que eu vou exibir na minha tabela, porque o componente do Spark já trabalha direto com Ajax, já tem condições de fazer tudo isso aí dentro do coach, ou seja, tornando a minha interface mais leve, com menos etapas para poder exibir os dados para o meu usuário final, ok? Vamos então na parte do coach aqui, começar o desenvolvimento aí da nossa interface. Se você prestar atenção, aqui está o botão verde, porque essa aplicação aqui está com um tema diferente. Depois a gente não se preocupe se no seu ambiente isso aparecer um botão azul e tal. Vamos lá. Se a gente perceber aqui, a gente vai ver que já começa a ter uns componentes extras aqui, né, que são do Spark, os controles. Tá vendo? Se eu deixar o mouse aqui, ele vai falar que faz parte do Spark UI, tá vendo? Vários controles que a gente pode usar aí para construir a nossa interface de usuário, tá vendo? Status bar, o switch, tabelas, enfim. São esses caras aí que estão disponíveis para a gente poder construir a nossa interface. Então de volta aqui ao nosso componente. O que a gente vai por onde que a gente vai começar? Eu vou adicionar aqui um cara chamado Input Group. Eu vou ter um header aqui em cima da minha tabela, onde eu vou poder digitar algumas coisas para ele filtrar o conteúdo da minha tabela. Você vai ver como isso é feito de forma muito simples. Aqui, então, na forma geral, vou dar um nome aqui, chamar pesquisa. Aqui, todos os componentes do Spark, a gente tem essa abinha de configuração e elas são organizadas do mesmo jeito aqui na parte de aparência, por exemplo. Eu vou dizer que ele vai ter o primário, que no caso meu primário aqui, o default do BPM é azul, mas o meu está verde, então ele já vai pintar aqui da mesma cor da fonte primária que tiver definida no seu BPM. Eu vou dizer que é do tipo ícone. Eu vou escrever aqui search, que é uma caixa que vai ser usada para pesquisa. Ele já vai colocar o íconezinho ali de pesquisa aqui em cima, tá vendo? E aqui eu vou adicionar uma caixa de texto para o usuário poder informar algum texto aí que vai ser usado para filtrar o conteúdo da tabela. Então tem aqui text. Vou jogar para cá. Então chamar aqui de filtro, né? Enfim, o nome que você quiser. Então, que o usuário digitar aí, ele já vai filtrar o conteúdo aqui embaixo. Esse botão default também aqui é feio, eu vou tirar, depois a gente acrescenta um novo. E por fim, eu vou adicionar aqui a tabela. E vou adicionar um botão também lá embaixo para concluir o meu processamento, a minha interface de usuário. A hora que eu não precisar mais dela, chamo aqui de concluir. Né? E aqui as configurações que eu tenho para ele também são similares, né? Nesse mesmo conjunto de opções aqui. Behavior, aparência. Então que cor que ele vai ter? Default primário, de sucesso, enfim. Que tipo que ele vai ser? Quero que ele seja arredondado, grande, pequeno. Enfim, tem várias configurações possíveis aqui. Opa, ícone, vou dizer aqui de info, né? Ele vai colocar um ícone ali, podia colocar também o search, tem algumas palavras-chave que ele já vai colocando o ícone apropriado aí, warning, enfim, né? A gente tem vários aí, tem a documentação do Spark que vai ajudar você a entender direitinho as opções que a gente tem aqui, mas ó, tá vendo? Ele já dá deixa o mouse aqui, ele já dá alguns exemplos para a gente, por exemplo, deixar esse aqui Bell, enfim. De uma maneira geral, a construção de interface de usuários com Spark é muito simples, né? A gente vai configurando e a gente já vai mudando todo o aspecto visual da coisa, ok? Continuando aqui com o desenvolvimento, vamos acrescentar uma variável onde a gente vai armazenar a lista de contas que eu vou exibir ali, né? Contas. Ela vai ser do tipo, tem um bio que eu já tenho pronto aqui, chama conta corrente bio, se não me engano, isso. E eu vou dizer que ele é do tipo lista, né? Para a gente poder exibir esse meu amigo aqui. Bom, então aqui em tabela a gente vai dar um nome para ela também, né? Contas ativas. E agora vamos acrescentar as colunas que serão exibidas dentro da nossa tabela. Então aqui eu tenho esse objeto output text. Eu vou acrescentando ele aí na minha tabela. Vou chamar aqui agência, esse primeiro.
Vou fazer o binding dele então com a variável que eu acrescentei em current item agência, e vou fazendo isso para cada coluna que eu quiser acrescentar aqui na minha tabela, né? Conta, faço o bind da mesma forma aí com conta e assim por diante. Estamos quase lá, falta apenas alguns pontos para a gente concluir o nosso desenvolvimento. Então definimos aí o layout da nossa tabela. Deixa eu voltar aqui no contas ativas, aquele que usa o toolkit padrão do BPM. No diagrama a gente percebe que ele já tem aqui um serviço pronto, né, chamado de S, lista contas ativas, que já recupera essa lista para mim. Eu vou aproveitar esse serviço, ok? Para poder construir a inteligência aí para popular a minha tabela aqui do Spark. Como é que eu vou fazer isso? De volta ao meu Process Design, eu vou implementar então um serviço do tipo Ajax, né? Que é o que ele usa lá, vou chamar aqui de AJ, contas ativas Spark. Então, vou criar isso aqui, o layout desse serviço Ajax, ele precisa respeitar, né, alguns padrões específicos para poder ser utilizado lá dentro do Spark. Aliás, não são padrões definidos pelo Spark. Muitos dos componentes do próprio BPM que permitem a utilização desse tipo de recurso Ajax para popular valores, ele usa esse mesmo modelinho, né? E qual que é esse modelo? Então a entrada, eu sou obrigado a ter um cara chamado data, que ele tem que ser do tipo N. Opa, selecionei errado. N. E ele tem que ter uma saída, que eu vou chamar aqui de results. O nome da saída acho que não é obrigado a ser esse não, mas eu vou chamar de results, para a gente saber do que se trata. Ele também tem que ser do tipo N, tem que ser lista. Então esse é o padrãozinho que a gente tem que respeitar. Com base feito nisso aí, eu vou acrescentar uma variável interna aqui, uma private, para ter a lista de contas, que eu vou fazer essa conversão. Conta corrente. Vou dizer que também ela é uma lista daquele BO, conta corrente. E é uma lista só para a gente poder trabalhar aqui internamente. Mas a entrada e a saída do Ajax tem que ser essa daqui. Data do tipo N como entrada e a saída uma lista de N também. Então aqui o nosso diagrama vai ficar muito simples. Eu vou fazer a chamada então daquele outro serviço que já estava pronto, né? Não vou ficar reinventando a roda. Executa, vou chamar aqui de recupera dados, e eu vou chamar aquele serviço que já está pronto, né? Que eu já criei, lista contas ativas, exatamente este aqui. Vou ligar os pontinhos aqui e vou criar um servlet script aqui para me converter o resultado que vier dessa lista aqui no formato do meu Ajax aqui para poder retornar a função. Formata resultado. E o que eu vou fazer aqui? Que tem um complexo. Aqui no recupera dados eu preciso acertar aqui, né, que a saída dele vai ser gravada naquela minha variável conta corrente. E aqui no resultado, o que eu vou dizer? tw.local.results vai ser igual a tw.local.conta corrente. Simples assim, tá prontinho. Agora eu posso voltar lá para o meu para minha tabela Spark e configurar ela para recuperar os dados a partir desse Ajax. Só um detalhezinho, acho que a gente criou isso aqui usando a tabela padrão do Spark, mas aqui a gente precisa, para esse exemplo aqui, é uma outra. Vamos voltar aqui em General e vamos trocar, tá vendo? Tá table aqui, apesar de ser um table do Spark UI, o que eu quero mostrar para vocês é uma tabela que permite a pesquisa. Então eu vou chamar aqui Service
Data Table, esse é o cara que a gente quer usar no nosso exemplo. Então vou trocar aqui então o componente de implementação, e a partir do momento que eu faço isso aqui em Behavior, eu já passo a ter outras opções, e vou selecionar então o Ajax que vai ser utilizado, tá vendo, contas ativas Spark que a gente criou, para poder ser o serviço que vai popular os dados da minha tabela, simples assim. Outra coisa que a gente precisa ajustar é que aqui no diagrama a gente substituiu o botão, né, que ele estava utilizando. Então aqui eu tenho que dizer que o botão que ele vai utilizar para concluir essa tarefa é esse concluir aqui. Ótimo. Então aqui a gente tem outras coisas para configurar. A gente pode, por exemplo, aqui dizendo que vai permitir selecionar ou não. Mostrar o rodapé, o status da tabela, paginação. Quantas páginas tem, quantos itens eu quero exibir por página, sei lá, vou colocar 8 aqui. E aqui embaixo eu vou configurar as colunas, né? De maneira que ela consiga exibir todo o nosso conteúdo para cá. Agência, read only e assim por diante. Vou acrescentando todas elas aqui, né? Conta, mesmo esquema, simple HTML, read only e assim por diante. Titular, simple HTML, read only. E por último acho que é saldo, né? Saldo, simple HTML, read only. Quase lá, hein? Então aqui a gente já consegue testar a nossa tabela. Se eu vier aqui em diagrama e mandar executar, você vai ver que ela já funciona. Já traz os itens, a paginação com 8, a gente consegue de forma bem performática, rápida, alternar entre as tabelas, botão de próximo, enfim, trocar a quantidade de itens que eu quero exibir por página, enfim, ele já recalcula tudo automático, mostra os dados pra gente ainda. A única coisa que não está funcionando, a gente precisa colocar aqui, né, fazer funcionar esse filtro aqui de cima. Mas de uma forma geral já está pronta a nossa tabela dinâmica, né, com dados via Ajax, super performático, rápido, vários controles de paginação já pronto, que a gente não precisa fazer nada para usar. Ok? Vamos implementar o resto aí do da nossa interface de usuário para permitir esse filtro aqui. Então, para implementar esse filtro é muito difícil, muito complexo. Eu vou marcar aqui então minha caixinha de texto. Ela vai ter então aqui a parte de eventos, né? Então sempre que eu imputar algum dado nessa caixinha, eu vou rodar um script aqui que vai chamar Service Data Table, que é esse meu componente aqui de baixo, né? A gente percebeu o nome dele aqui, Service Data Table 1. Não. Service Data Table 1. Então, vou filtrar aqui na parte de eventos, Service Data Table 1, manda fazer a pesquisa, né, com os parâmetros padrões aí, não preciso entrar muito em detalhes disso aqui, mas de uma forma geral é isto. Vou salvar, está pronta a nossa interface. Se eu vir aqui em diagrama e mandar executar ele de novo, a gente vai perceber que ele vai trazer, e a partir desse momento, se eu escrever qualquer coisa aqui, por exemplo, vou colocar aqui João, que tem 2 ali, ele já vai filtrando o resultado, paginando, tudo de acordo com os critérios que eu colocar aqui em cima. Qualquer um dos campos que eu estou exibindo pode ser usado como pesquisa. Vou colocar 10 aqui, que vai pegar todo mundo que tem agência 10, inclusive outros caras que tem a 10, por exemplo, no valor e tal. Aqui, por exemplo, estamos falando de dinheiro, né? Não está bem formatado, eu posso voltar aqui também na minha tabela e ajustando isso aqui a partir do saldo. Por exemplo, em vez de mostrar como texto, eu posso dizer que ela vai ser um decimal do Spark. Então, desta forma aí, na hora que eu executar isso de novo, ele vai formatar o valor como numérico, né? Então, tá vendo? Ele já vai organizando aqui, enfim. Eu vou ajustando aí a interface de maneira muito simples, muito fácil. Falta um último detalhe aqui, que é configurar isso aqui para ser exibido como um dashboard, né? Para todos os usuários. Vou salvar e a hora que eu entrar aqui no meu portal, eu vou conseguir ver e executar este serviço de maneira simples, né? Se eu entrar aqui, então agora eu tenho 2 dashboards, né? O contas ativas e contas ativas Spark. Então,
O Contas Ativas tradicional que eu desenvolvi é esse, e o Contas Ativas Spark é esse outro aqui, muito mais bonito, com cheio de recursos, né, com a performance assim maravilhosa. Se eu colocar aqui 1000 itens, por exemplo, não tem 1000 itens aqui, mas colocar, você vê que ele traz muito rápido aí, percebeu que é uma página só, enfim, a performance desse componente aqui é fenomenal. A quantidade de recursos que já tem pronto para uso, que exige do desenvolvedor muito pouco, quase nenhum conhecimento de programação. Então a utilização desses componentes no seu dia a dia vai agilizar de forma bem considerável o desenvolvimento das suas interfaces de usuário. Espero que vocês tenham gostado aí do exemplo. No site do parceiro de negócio, Silent Process, existe uma área de tutoriais que explica como que a gente utiliza cada um desses 90 componentes que estão disponíveis nesse toolkit. Então, né, use esse primeiro vídeo apenas como um ponto de partida, e eu convido você a explorar os demais componentes disponíveis nesse toolkit, usando os tutoriais aí do próprio fabricante. Vou colocar o link aí dos tutoriais também na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo, espero que tenham gostado. Como sempre, fiquem à vontade aí para incluir seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, nos ajude, por favor, faça a sua inscrição, né, para ajudar a gente a fazer esse trabalho cada vez melhor. Até a próxima.